Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu quero agora dar uma dica para você da super promoção Feira Grátis do Pague Pouco. Muita gente já ganhou, são famílias inteiras sendo agraciadas, crianças que ficam ali pedindo aos pais o tempo todo: papai, vamos fazer a feira lá no Pague Pouco, eu quero bater e levar a feira, quero ganhar esse prêmio. Então, tem muitas histórias bonitas, pessoas que ganharam a feira, estavam em situação difícil, além de levar a sua feira, levaram o dinheiro de volta. Maravilha! Então você que quer realmente apostar na sua sorte, quem sabe levar a sua feira grátis, vá no Pague Pouco. São 2 lojas aqui em Rio Branco para você ficar muito à vontade. Pague Pouco, promoção feira grátis, é no Pague Pouco. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, compre Verágua, tá bom? Estou batendo um papo com o ex-ministro da Saúde, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador José Serra, atual pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E, governador, no bloco anterior lhe fez uma pergunta. É óbvio que a sua vinda ao Acre tem esse objetivo também de tentar unificar as oposições. Numa eleição de primeiro turno, todo mundo quer mostrar a cara. PMDB, que aqui no Acre é oposição, embora seja base de Dilma no plano nacional, já lançou um pré-candidato. O PPS também tem pré-candidato lançado. O sonho de Bocalhão era ter todo mundo com ele. Porém, nesta semana, o Democratas ensaia o lançamento do seu pré-candidato também, o deputado estadual Jamil Asfuri. Como é que o senhor vai fazer para tentar buscar essa unidade? Claro que todos falam que no segundo turno a oposição se unifica. Mas o senhor não acha que acaba perdendo votos e dificultando a eleição quando se lança muitos candidatos? Eu acho que o primeiro turno tem que ser o mais forte possível. Claro que, se você não conseguir juntar todo mundo, o segundo turno é muito importante, a aliança. Mas deve-se maximizar. E eu creio que, pelo menos o PP e o DEM poderiam vir no primeiro turno. Eu, pessoalmente, vou me empenhar por isso. PPS, tenho boas condições de conhecimento e tudo. E, além do mais, tem um excelente candidato. O Tião Bocalhão é um homem preparado, foi fundador, né, e prefeito de Acrelândia. É uma gestão que deu certo, sob diversos ângulos, inclusive de saúde. E tem essa performance de história nas disputas estaduais. Então, é uma pessoa que, com um bom trabalho de unidade, pode até levar no primeiro turno. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Eu acho que a gente nunca deve dizer: vou ganhar no primeiro turno. Chega lá, não ganha. O Lula ganhou de mim 2 vezes. O Lula, praticamente. As 2 vezes no segundo turno. Eles falavam de primeiro turno, quando teve segundo turno foi aquela decepção. Né? Então, nunca se deve dizer: eu vou ganhar no primeiro turno. Mas, se der pé, quando eu ganhei a eleição em São Paulo para governador, foi no primeiro turno. Uhum. Foi a primeira vez em São Paulo que uma eleição se definiu no primeiro turno. Mas eu jamais na campanha dizia: vamos ganhar no primeiro turno, tal, entendeu? Porque senão se arrisca uma decepção e às vezes raspando, né? Você tem um segundo turno que começa tudo de novo, né? Uhum. Aí apaga e tem que escrever os números de novo na lousa. Em algumas situações de eleições aqui no Acre, governador, a oposição saiu na frente nas pesquisas e lá na frente foi derrotada pela Frente Popular. Casos semelhantes aqui, eu vou citar um: o ex-governador Binho Marques, que estava bem atrás de Márcio Bittar à época, na corrida ao governo do estado, e venceu as eleições em 2006. A pergunta é: o senhor teme que o PSDB não tenha essa força de se manter forte aqui no Acre, na capital, em Rio Branco, para vencer essas eleições, haja vista a força que a Frente Popular e o PT têm demonstrado nas últimas campanhas? Recursos, né? Máquina governamental, mais recursos. Mas eu acho que o Tião é bastante forte para ter gás, né? Para manter essa vantagem. É nisso que eu confio. Agora, a gente precisa ajudar de fora do Acre e dentro do Acre com essas alianças. E olha, eu vou dizer uma coisa: o melhor negócio para Rio Branco é ter um homem formado, um homem provado na prática, né? Um homem identificado com esse Estado e que saiba fazer um bom trabalho em Rio Branco. Vai ter que ter a participação federal e estadual.
necessariamente. Às vezes, você é mais rigoroso ou menos atento quando alguém está do teu lado que quando alguém muito competente está do outro lado. Porque depois tem eleição para o Estado. Tá certo? Se o governo não se comporta bem com o Rio Branco, ele vai perder crédito na eleição estadual. Então é a melhor fórmula para cá. Uma questão muito importante, levantada inclusive pela opinião pública, e existe esse argumento circulando no Acre há muito tempo, de que quando o prefeito e o governador são do PT, por termos a presidência da República, por termos Dilma, por termos tido Lula no passado também, fica muito mais fácil de conseguir recursos, fica muito mais fácil de se liberar emendas e tudo mais. Se nós tivermos um prefeito PSDB, isso se dificulta mais. Até que ponto isso é lenda e o que isso é verdade? Isso é lenda. Isso é que eu estou negando. Basta olhar o Acre hoje. Né? Você teve aí algumas obras, mas obras vistosas. Foram ao núcleo, à essência dos problemas de Rio Branco ou do Acre? Não. Veja essas enchentes recentes. Do que adiantou a aliança? Teve uma atuação do governo federal rápida, fulminante? Não. Tá certo? Porque fica... não é necessário. No Acre, fala-se tanto do governo da floresta. O que se inovou aqui no Acre, de verdade, em matéria de manejo florestal? Nada. O senhor acha Tá que... certo? Eu acho que não. O senhor acha que não? Não. Olhando objetivamente, não. Inovação concreta, não no discurso, na aparência, mas, na verdade, falta um programa florestal adequado. Não é o que está em questão agora com a eleição na cidade de Rio Branco, não, porque isso é de âmbito estadual. O que eu digo é que nem sempre uma coisa leva a outra. E eu te dei como exemplo que eu fui prefeito de São Paulo e fui governador de São Paulo, sendo o governo federal do PT. Eu não perdi, o Estado não perdeu nada por causa disso. Pelo contrário, o governo federal tinha que atender, né, porque senão ficaria patente para a população que estaria politizando o governo, coisa que a gente não deve fazer. Uma coisa é eleição e outra é quando você está no governo. Você tem que atuar no governo de acordo com o interesse público. Quando você, às vezes, é do mesmo partido, você não reclama publicamente. Tá certo? Verdade. Está proibido, fica quietinho. Às vezes a marginalização ela é autoconsentida, né? E de modo que eu não vejo prejuízo, pelo contrário, não. Eu acho que vai fazer bem para Rio Branco e para o Acre ter governos fortes de oposição, não que vão ficar atrapalhando o governo estadual ou federal, mas vão querer cooperação, parceria. Já que o senhor tocou nesse assunto do manejo, dados oficiais da Secretaria de Floresta apontam que o Acre reduziu em 90% nos últimos 15 anos a exploração irregular de madeira. Hoje, 95%, 96% da madeira explorada no Acre é fruto de planos de manejo, segundo os dados oficiais. Bem, isso é um avanço, já que no Acre havia muita exploração predatória, como acontece ainda hoje em Rondônia e no Mato Grosso. Ora, o atual Código Florestal em debate no Congresso teve como relator no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, Jorge Viana, ex-governador e engenheiro florestal. O senhor se debruçou sobre esse tema? O senhor avaliou o tema do Código Florestal? O que o senhor achou? Eu não me debrucei porque eu não estou no parlamento e só quando você está lá mesmo é que você conhece os detalhes. Mas eu acho que o projeto do Senado melhorou o da Câmara. O Jorge Viana foi o relator e teve muitos senadores, inclusive do meu estado, o Aloysio Nunes, que apresentaram emendas razoáveis. Agora, a realidade dos estados é muito diferente um para o outro. Se você for comparar São Paulo com o Acre, com Rondônia, com Mato Grosso, são completamente diferentes. Eu sempre achei que alguma estadualização dessas questões do Código Florestal eram importantes, muito difíceis de fazer, porque como é que você diferencia? E também você não pode deixar tudo na mão do governo do estado, né? Tudo na mão local, porque vai que um governo do estado não se interessa pela prática sustentável e manda... Então é um equilíbrio complexo, mas eu diria para você que o projeto do Senado ficou razoavelmente satisfatório. Já que a gente entrou nessa seara do meio ambiente e tudo mais, o senhor convidou Marina, à época, quando do segundo turno com Dilma, para vir apoiá-lo. Hoje Marina está sem partido, saiu do PV, enfim.
O senhor continua desejando que Marina faça parte do seu projeto político ou do PSDB? A Marina saiu com uma alternativa ao PT, de fato, embora tivesse muitas ligações. Ela, inclusive, aqui no Estado, participa do governo, né? Não. Ou apoia? Não está mais no governo. Sim, mas, enfim, apoia aqui. Eu não sei nem como é que vai se situar na eleição de Rio Branco, por exemplo, mas... Ela acompanha de longe. Em princípio, o que aparece para fora é que ela é aliada aqui no Acre. O partido que ela pertencia tentou ensaiar uma rebelião, mas enfim continuou na Frente Popular. O fato é que o PV, por exemplo, queria me apoiar no segundo turno. O PV como um todo, Fernando Gabeira, suas principais figuras, o Fábio Feldman. E o pessoal da Marina foi contra esse apoio e perseguiu a neutralidade, né? Aí é uma coisa que eu respeito. Posso ter até meus julgamentos, meus juízos pessoais, mas é uma coisa que eu respeito. Eu mesmo nunca contei vantagem pelo fato de estar diante dela no estado dela, que era o Acre. Porque cada um conhece lá os seus problemas, né? Sem dúvida. Outro tema que é muito importante para o Acre, para o Brasil, e que eu creio que será um dos mais debatidos este ano do Congresso, é a distribuição dos royalties do pré-sal. Governador, o senhor defende uma distribuição mais equitativa, como defendem os estados da região norte, os estados do Nordeste, ou o senhor é daqueles que defendem a tese de que se deve privilegiar os estados que se intitulam produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu defendo um equilíbrio, porque você não pode ignorar a condição dos estados produtores. Mas existe isso de estado produtor? Tem. Não está na plataforma continental esse petróleo? Não, mas você tem que reorganizar toda a sua economia em função disso. São Paulo não tem hoje, mas no futuro vai ter, né? E aí você vê o que você vai ter que fazer em toda a costa do estado, que é muita coisa. Transportes, não ter efeitos contraproducentes na natureza, porque você... Mas o petróleo está lá, não. Você tem que ter todo o sistema de absorção disso. Tá certo? A costa de São Paulo, por exemplo, é uma costa muito preservada, né? E aí, entrando o petróleo, a coisa vai complicar. Mas hoje os estados que têm isso mais imediatamente são o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Mas acho também que os benefícios do petróleo devem ir para os estados que não têm petróleo, seja através do governo federal, seja através da distribuição. Então, se você me perguntar o que eu defendo algo equilibrado. Você não pode chegar para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, que vivem hoje, em boa parte do petróleo, só para o Rio deve ir 7 bilhões de reais por ano. Você não pode dizer, olha, zero, agora vamos distribuir por tudo, etc. Você vai ter um colapso do Rio e do Espírito Santo. Você percebe? Então, você tem que fazer uma coisa gradual que melhore no futuro. Aquilo de novo que vai vindo, vá podendo beneficiar o conjunto do Brasil. Agora, tem uma questão que eu defendo e que, em geral, está sendo deixada de lado. É que qualquer que seja o dinheiro redistribuído no Brasil, ele tem que ir para investimento. Não para empreguismo, tá certo? Não para torrar o dinheiro, mas tem que ir para investimento que permita que o Brasil como um todo e as suas diferentes regiões cresçam. Porque esse negócio do petróleo um dia acaba. É uma riqueza exaurível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que investir esse recurso. E o pessoal não está falando muito disso. Eu vou dar mais uma paradinha para o intervalo e vou deixar uma pergunta no ar. O senhor agora em fevereiro anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, já aparece nas pesquisas de opinião pública com 30% das intenções de voto. E a pergunta que todo brasileiro se faz é a seguinte: ao se apresentar como pré-candidato, José Serra abre mão do projeto da presidência da República em 2014, mas me responda logo após o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, já com José Serra no Gazeta Entrevista. Até já.